Dimensionamento do ferramental para extrusão de tubos. Será que é muito complicado? Para descobrir, assiste esse vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos trazer um exemplo de como é que a gente pode dimensionar todo o ferramental para uma extrusão de tubos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Recadinhos muito importantes e tradicionais do YouTube aqui do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Deixa sua curtida, seu comentário e compartilhe o link do vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Me segue em todas as outras redes sociais, como Instagram, LinkedIn, Facebook, sempre como Ricardo Cusiol. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo aqui, para você poder expandir o seu conhecimento na área de plásticos. E se você quer patrocinar o meu canal e me ajudar a continuar criando conteúdo como esse daqui, entre em contato comigo e com a minha equipe, o link está na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Bom, vamos lá, a gente vai trazer nesse vídeo aqui um exemplo a pedidos de como é que a gente pode fazer um cálculo e avaliar se o dimensional do ferramental de extrusão, tanto matriz e pino, quanto do calibrador, está de acordo com o produto que eu quero fabricar em função do material que vai ser utilizado e em função do dimensional desse tubo, certo? Então, eu vou trazer um exemplo bem didático, uma forma que você possa entender o procedimento de cálculos, tá? Mas que pelo menos você vai ter como guia para poder fazer a sua avaliação do seu produto e dos seus equipamentos. Então, acompanha comigo aí e depois você vai poder tirar um print dessa tela e baixar esses conhecimentos e esses procedimentos para você. Fechado? Dá uma olhada aí e depois a gente conversa um pouco mais. Bom, quando a gente fala de dimensionar ferramental para extrusão, a gente precisa dimensionar dois conjuntos de ferramental. E eu tenho um esquema aqui para mostrar para você quais são esses conjuntos, como é que eles se relacionam, e aí depois a gente vai trazer um exemplo bem didático para mostrar como é que é feito todo esse dimensionamento. Então a gente tem o fluxo de material, né? A gente já viu esse esquema aqui quando falou de calibradores. O fluxo de material, esse azul aqui na tela, é o material. Ele passa por dentro da matriz e do pino, tá? Esse fluxo de material, e depois vai sofrer um estiramento passando pelo calibrador e pelo tanque de vácuo para poder chegar nas dimensões finais do tubo que a gente vai construir, que a gente vai extrudar. Tá? Então, o que nós precisamos dimensionar nesse esquema que a gente está vendo aqui? Primeira coisa que a gente precisa dimensionar é o conjunto matriz e pino. É o ferramental de extrusão propriamente dito, aquele que a gente monta na máquina extrusora, né, ali na saída da máquina extrusora, e que vai dar as dimensões aproximadas para o nosso produto final. E o segundo conjunto que a gente precisa dimensionar é exatamente o calibrador, que está aqui, ó, né? Vou até escrever aqui, ó, calibrador. Calibrador é esse elementozinho laranja que está aí na imagem. Tá? Então a gente precisa dimensionar esses dois conjuntos de ferramentas para garantir que o nosso produto vai ser produzido com produtividade, com estabilidade, com propriedades mecânicas, vai atender os dimensionais que a gente quer. Tá? Vamos começar mostrando como é que a gente dimensiona o conjunto de ferramental matriz e pino, ou matriz torpedo, como também é conhecido. Primeira coisa que a gente precisa levar em conta para dimensionar matriz e pino é uma relação chamada de DDR, que vem de Drawdown Ratio, ou taxa de estiramento. Ela está ligada com o estiramento do material. Que estiramento? Esse que a gente vê aqui, né? Então, o material começa com uma dimensão, né? Uma maior espessura, um maior diâmetro, e ao chegar no final aqui, ele tem um diâmetro menor, uma espessura menor, devido à diferença de velocidade com que a gente puxa o material e a velocidade com que a gente extruda o material da máquina. Tá? Então, existe um estiramento aí.
Pode ser maior, pode ser menor, a gente já vai ver isso, tá? Mas a gente precisa calcular a matriz e o pino em função do estiramento. Como é que a gente calcula? Existe uma fórmula para isso, e essa fórmula é a seguinte: o diâmetro da matriz ao quadrado menos o diâmetro do pino ou do torpedo ao quadrado sobre o diâmetro do tubo externo ao quadrado menos o diâmetro interno do tubo ao quadrado. Essa é a fórmula para a gente calcular o estiramento. É uma relação entre as áreas transversais do material que está passando ali pela matriz e do tubo já finalizado. Vamos pegar um exemplo didático, como se a gente fosse fazer um tubo em nylon com as seguintes dimensões: 12 por 8 milímetros. O que significa isso? Um tubo com diâmetro externo 12 e um diâmetro interno 8 milímetros, né? Espessura de parede ali 2 milímetros. E digamos que para esse tubo a gente selecione uma matriz de 18 milímetros e um pino de 12 milímetros. Esse conjunto de matriz e pino é adequado para fabricar esse tubo em nylon? Então vamos dar uma olhada como é que a gente faz essa conta, tá? É só substituir os valores que a gente tem na fórmula. Então a gente vai ter 18 ao quadrado, que é o diâmetro da matriz, menos o diâmetro do torpedo, do pino, que é 12 ao quadrado, sobre o diâmetro externo do pino, que é 12 ao quadrado, menos o diâmetro interno do pino, que é 8 ao quadrado. Isso aqui é 324 menos 144 sobre 144 menos 64, por sua vez é 180 sobre 80, o que nos dá finalmente aproximadamente aqui 2,25. Ok? Então nós temos aqui o cálculo da DDR. Ok, uma vez que eu tenha calculado a DDR, o que significa? É bom ou é ruim? E aí existem, na literatura, várias referências que a gente pode utilizar em função de diferentes materiais para comparar com o que a gente calculou. E se a gente vem aqui, né, ó, isso aqui a gente encontra com o fabricante do material, a gente encontra em fichas técnicas, encontra em manuais de moldagem, né, com o fabricante do material, manuais de extrusão, né, a gente encontra essa tabelinha e você percebe que para cada material tem uma faixa diferente. Alguns aceitam um estiramento maior, outros aceitam estiramentos menores, tá? E aí para nylons a gente vê que a DDR ideal está entre 1,5 e 3,5. O valor que a gente calculou é de 2,25, então isso aqui está ok para a gente trabalhar com o nylon. Mas, para dimensionar a matriz e pino, a gente não pode levar em conta só a DDR. A gente tem que levar em conta um outro fator que se chama DRB, que vem de Draw Ratio Balance e que tem a ver com proporção entre a matriz e o tubo e que nos dá uma ideia da estabilidade de espessura do tubo. Se essa relação não estiver muito bem equilibrada, a gente pode não conseguir uma boa estabilidade de espessura e uma boa produtividade para o nosso tubo. E isso aqui é dado pelo diâmetro da matriz dividido pelo diâmetro do torpedo sobre o diâmetro externo do tubo dividido pelo diâmetro interno do tubo. E essa relação aqui ela tem que ser aproximadamente 1. Existe uma tolerância aqui de 0,95 a 1,05, tá? Dependendo do material, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas se você trabalhar nesse intervalo aqui, você vai estar muito bem. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente pega 18 sobre 12, dividido por 12 sobre 8. Isso aqui é 1,5 em cima, 1,5 embaixo, portanto, isso aqui é igual a 1, está dentro da nossa recomendação. Tá? De novo, isso aqui é um exemplo didático, né, com números que fazem sentido aqui para você entender como se faz as contas. E aí, na prática, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os conjuntos de matriz e pino que você tem disponível na sua fábrica para fazer esse tubo,
e você vai jogar esses valores nessas fórmulas e ver aqueles que mais se aproximam. Nem sempre você vai ter um conjunto matriz e pino que atende os dois requisitos de forma perfeita, tá? Mas quanto mais você se aproximar dessas recomendações, mais chance você vai ter de ter um processo de extrusão com produtividade e com qualidade, né? E note que a gente tem faixas de valores para DDR, né? Então, pode ser que você, para um determinado tamanho de máquina, uma determinada velocidade de linha, você precisa trabalhar no limite inferior ou no limite superior. Então, aí você vai brincando com isso. Então, a minha recomendação é sempre, legal, eu tenho aqui um conjunto, né, 18 por 12 de matriz e pino, que atendeu as minhas contas, mas eu deixaria outros conjuntos ali mais ou menos próximos para testar caso eu perceba que eu não consegui chegar na velocidade que eu quero ou que eu não tenho a estabilidade que eu quero. Então eu deixaria ali uma matriz 17, uma matriz 19 ou algo próximo disso, né? Depende de como é que você tem os seus conjuntos ali, uma matriz 16, uma matriz 20, né? E um pino também, um pino 12, um pino 14, né? Para fazer algumas combinações diferentes e testar e avaliar como é que o meu produto se comporta. Bom, Ricardo, eu vou ter que ficar fazendo um monte de desenvolvimento. É assim, isso aqui é para ser feito na fase de desenvolvimento, não é para ser feito na produção, a cada vez que o material entra na máquina. Isso aqui é quando você está desenvolvendo o produto, desenvolvendo o seu processo. Então, vale a pena investir tempo testando diferentes relações entre matriz e pino para chegar numa maior produtividade, numa maior estabilidade. Depois, você, em produção normal, é só replicar e pegar a matriz e o pino que você já definiu ali na fase de processo, na fase de desenvolvimento de processo, tá certo? Mas o procedimento para avaliar é esse daqui, comparar a DDR com o recomendado para cada material e avaliar a DRB, ela tem que estar em torno de 1 ali, de 0,95 a 1,05, em alguns casos materiais mais amigáveis, né, que tem taxas de estiramento maiores, por exemplo, os polietilenos, os fluorados, né, a gente pode ir até de 0,9 a 1,1, tá? Então, tem alguns materiais que são mais flexíveis nesse sentido, tá certo? Bom, esse aqui é a primeira parte, a gente dimensionar matriz e pino. Vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode levar em conta alguns fatores para avaliar o calibrador. Ok, o calibrador é o que vai dimensionar, dar a dimensão final para a nossa peça, né? Então, ela é como se fosse um molde de injeção para o processo de extrusão. Bom, pegando o mesmo exemplo, nós temos aqui então um tubo de 12 por 8 milímetros. O diâmetro externo do nosso tubo é 12 milímetros e o calibrador ele dá exatamente o diâmetro externo. O diâmetro interno ele vai vir da DDR que a gente calculou lá atrás. Agora, como é que a gente estabiliza o diâmetro externo? Como é que a gente garante que ele vai ter uma estabilidade e vai atender os requisitos dimensionais de tolerância, né? Bom, basicamente o que a gente tem que levar em conta aqui é a contração do material. Só que contração para o processo de extrusão é algo bastante complexo, porque tem a espessura da peça, tem a própria geometria dessa peça, que pode ser mais ou menos complexa. Aqui é um tubo circular, mas ela pode ser mais ou menos complexa do que isso. Tem a velocidade da linha, a temperatura da água, o vácuo que vai ser aplicado aqui dentro, né? Então, o comprimento dessa banheira de resfriamento, porque quanto mais tempo o material ficar em contato com o vácuo, em contato com a água, com temperatura baixa, mais ele vai se conformar. Então, note que são várias variáveis aqui, mas basicamente o resultado de todas essas variáveis vai ser a contração do material. E no caso aqui que a gente está estudando, a gente vai pegar então a contração estimada para um tubo de nylon com essas dimensões, que gira mais ou menos para uma poliamida, gira mais ou menos entre 2 a 2,5%. Tá? Isso significa que a gente precisaria de um diâmetro de calibrador em torno
de 12,2 milímetros a 12,5 milímetros. Mas, de novo, você poderia levar em conta algumas variações. Assim como a gente tem alguns conjuntos de matriz e pino que podem ser disponibilizados em função do cálculo que a gente fez para serem testados, eu recomendo sempre que a gente tenha calibradores a mais aqui, né? Então, a gente calculou aqui algo como 12,2 milímetros, 12,5 milímetros. Lógico que a gente não vai ter calibradores com menos de 12 milímetros, tá? Porque senão a gente não vai chegar no dimensional, o material sempre vai contrair, tá? Mas a gente pode ter um calibrador de 12,2, um calibrador intermediário aqui, né? Tipo 12,3. Vai depender do tamanho da sua máquina, vai depender da velocidade de linha que você está trabalhando, temperatura da água que você usa, o nível de vácuo que você usa, o tamanho da banheira de resfriamento, o tamanho da câmara de vácuo, né? Mas você pode ter também calibradores aí com 12,6, 12,8, para avaliar. Você está na fase de desenvolvimento de processo. Agora é a fase de você avaliar. Ora, eu quero trabalhar com uma velocidade super rápida. Talvez eu precise trabalhar com um calibrador um pouco maior para poder garantir que o material vai passar ali por dentro, mas ele ainda vai contrair um pouco mais depois. Então, o meu dimensional vai tender a diminuir. Ou vou trabalhar com uma velocidade mais baixa, né? Vai depender aí da estabilidade que eu consigo, né? Então, é interessante na fase de desenvolvimento você ter alguns conjuntos de calibrador de tamanhos diferentes para poder avaliar como é que o seu material vai se comportar. Mas aqui você já tem um guia, mais ou menos, de qual que é a faixa de valores que eu vou usar, tá? Então, o calibrador é um pouco mais simples, é com base na contração do material e tem essa faixa aí de valores que eu sempre recomendo que você tenha disponível. Não trabalhe com um valor só, né, com um dimensional só de calibrador, principalmente na fase de desenvolvimento de processo. Depois, à medida que você encontrou qual que é o diâmetro de calibrador que atende a sua necessidade, aí você pode seguir sempre com ele. Lembrando que o calibrador sofre desgaste e é interessante você sempre monitorar o dimensional desse calibrador para quando ele fugir daquele dimensional que você determinou no processo, você poder substituir. Aliás, essa fase de processo você pode usar, inclusive, para avaliar qual que é o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo de calibrador que você pode trabalhar com o mesmo resultado, para até poder ter um ponto de decisão. Tá na hora de trocar o meu calibrador ou não, tá certo? Então, esse aqui é o exemplo que eu trago para você de como é que a gente dimensiona a ferramental para extrusão, didático, com números que fazem sentido aqui, mas para você entender como é que funciona esse cálculo, tá certo? É isso aí. Bom, eu espero que você tenha gostado desse procedimento. Quero ouvir a sua opinião. Deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem. Você faz desse jeito? Tem algum outro procedimento que você leva em conta para poder dimensionar suas ferramentas de extrusão? Vamos enriquecer esse vídeo, esse conteúdo, trazendo mais comentários e mais outras visões possíveis desse assunto, tá certo? Eu fico muito curioso para saber como é que ele te ajudou no seu dia a dia também, como é que você pode resolver problemas ou desenrolar projetos com esse conteúdo. Então me deixa aí seu depoimento e me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.